A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, venha fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Chave Pix, primeiro comentário fixado. E na descrição do vídeo tá aí para quem puder contribuir com o nosso projeto Missão Atalaia, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. É a parte de caridade, ajudando as famílias carentes aí. Quem puder contribuir, Deus abençoe. Estamos carentes e necessitados. Gente, no outro vídeo, um vídeo que eu fiz, que foi ao ar hoje, lá onde falamos de Sansão, eu deixei que eu ia gravar um vídeo sobre um assunto que está me entristecendo profundamente e que eu tenho que falar. Se alguns irmãos aí ver o vídeo aí e ficar chateado, não fiquem comigo não, tá? Quando tiver que reclamar comigo, quando eu estou pregando a palavra do Senhor, falando das coisas do céu, reclama lá em cima no escritório, não reclama comigo não, tá? O escritório é lá em cima, então vai reclamar lá em cima, lá no céu, tá? Dobra seu joelho e reclame lá com o Senhor, tá bom? Que o escritório tá lá em cima, não tá aqui embaixo não, tá? E eu faço o que papai me manda e da maneira com que Deus coloca no meu coração, tá bom? Se eu tiver certo, amém. Se eu tiver errado, papai me corrige, tá bom? Mas eu tenho que falar. Infelizmente eu tenho que falar. Para mim falar sobre esse assunto, eu vou ler um trechinho da Bíblia aqui rapidinho para nós aqui, para vocês terem um entendimento. Presta atenção. Nós estamos aqui em João 11, do versículo 33 em diante, onde vai falando aqui da morte de Lázaro, tá? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se muito o espírito e perturbou-se. Tá? Então, o que quer dizer aqui, ó? Quer dizer o quê? Que Jesus o quê? Fez o quê? Jesus, quando a viu chorar, né? E também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se muito em espírito e perturbou-se. Nessas coisas aqui, a gente pode entender o seguinte, que se Jesus estava a forma humana de Jesus. E é esse assunto que eu quero abordar com você. Mas vamos mais para frente que vocês vão entender. Ó, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Tá? Então levaram o quê? Ao túmulo, né? Aí diz no 35, Jesus chorou. Primeiro cenário aqui, Lázaro já estava morto, foram encontrar com ele, Jesus e Maria lá, Jesus encontrou com Maria, tal, e Marta, tal, e aí Maria chorando, tal, e falou, lançou-lhe os seus pés, dizendo-lhe lá, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, tá? Aí Jesus, pois, quando viu a chorar, quem? Maria, viu ela chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, então todos entristecidos pelo falecimento, a morte de Lázaro, tá? Cadê? Aqui. Comoveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha, passam pelo quê? Pelo seu espírito todas as terríveis consequências morais das quais a morte era um símbolo horripilante. Então, gente, é aí que nós vamos começar. Mas vamos lá. E Jesus chorou. O que aconteceu isso aí? As lágrimas de tristeza por causa do espectro terrível da morte que veio à raça humana pelo pecado.
Aí no 36 disseram, pois os judeus disseram, entre eles ali falando, vede como o amava. No entanto, suas lágrimas não tinham a ver com suas da miséria do que era evidente ali. O que que a gente tem que entender sobre isso aqui? Gente, eu vou falar sobre um assunto. Você logo direto, deixem de ser tão religiosos. A religiosidade acaba com o seu sentimento. Acaba com a sua sensibilidade. Não é Cristo, não é a cruz, não é o Evangelho. É a religiosidade demais. E a salvação, e morreu, e estava em Cristo, e isso e aquilo. E Lázaro também tinha fé, era amigo pessoal de Jesus Cristo. Com certeza Lázaro já estava no seio de Abraão, como o mendigo lá, o rico e Lázaro. Com certeza. Agora prestem atenção, e voltou em 4 dias. Trouxe a vida novamente, Lázaro. Tá, mas o assunto que eu quero abordar é o seguinte. Como pode o ser humano hoje em dia estar tão insensível com relação à morte? E o cristão religioso piorou. Olha, gente, eu tenho comigo e vivo isso. Quando eu recebi a notícia do Ornélio, do nosso amigo querido Ornélio Obreiro, assíduo da casa do Senhor, grande homem de Deus, as minhas lágrimas eu não consegui segurar. Estou falando aqui para me aparecer, nem para falar nada não, eu estou falando o que eu sinto. O que eu sinto, o que ainda tem aqui dentro do meu coração, que a Bíblia diz que alegrem-se com que se alegrem. No domingo eu estava me alegrando com ele, comendo hot dog após o culto, numa confraternização após o culto da família, culto maravilhoso, onde eu até filmei ele, eu tirei foto, se eu não me engano, com a mão lá orando firme, em pé lá perto da porta. Porteiro da obra do Senhor, obreiro. E eu pensei nessa palavra quando me veio a notícia que ele tinha falecido. Me alegrei com ele domingo. E chorar com os que choram agora, recebendo a notícia. Os familiares dele. Eu não consigo entender e compreender realmente o que o cristão está fazendo, porque aqui Jesus se comoveu muito em espírito. E como é que o crente não se comove mais? Como que o crente não deixa passar? Não deixa passar, não. Ele não sente. Eu estou tentando achar palavras para colocar essa falta de sensibilidade do cristão. A religiosidade mata, cara. Mata. Tira toda a sensibilidade do ser humano. Não, morreu em Cristo, tá lá, vamos, vida que segue, toca o barco. Mas esqueceram da parte. Se alegraram com ele domingo e não choraram com os familiares, com os que choram. Mas nós fomos no velório. Não foram no velório. Foram no velório e fizeram culto no mesmo dia. Culto normal. Tá certo isso? Tá correto isso? Eu que tô errado então? Eu enxergo demais então?
Todas as igrejas que eu já tive que Deus recolheu uma flor do seu jardim, deu alguns dias ou cancelou algum culto próximo para a família se recompor, e pastor da igreja foi até com a família, não só no velório, mas no pós, porque a dor fica. A dor da separação. Por mais que você seja cristão, crente, que você tenha o evangelho do Senhor, essa dor machuca. Essa dor ainda permanece para aqueles que amam aquele que se foi. Esposa, filhos, irmãos, primos, mães, pais. Mas para os crentes religiosos, não. Vida que segue. Deus recolheu, Deus sabe, ele está salvo, foi um homem de Deus, mas vida que segue. A igreja não pode fechar por causa da morte de um irmão querido. Serve para quê? Quando está vivo? Dizimando, ofertando, obrando, vivo. Morreu. É um segundo para esquecer. É um segundo para não se lembrar mais. É um segundo para não esquecer do verdadeiro e genuíno evangelho, onde Jesus se comoveu com a morte de Lázaro. Jesus chorou. No 35 diz, Jesus chorou. Lágrima de tristeza por causa do aspecto terrível da morte. Se Jesus, Deus, 100% Deus, mas a sua 100% homem também, se comoveu, chorou, junto com aqueles que choram. Por que que a gente começa a observar que o crente se tornou tão frio, tão insensato, tão insensível, tão arrogante da sua soberania, a sua soberba, o seu ego, como homem humano? Jesus aqui não tinha motivo nenhum. Mas a sua carnalidade, o seu 100% homem, comoveu de ver a tristeza dos judeus e de Maria e Marta. E todos os outros que se acompanhavam ali. Profundamente chorou. Jesus chorou. A Bíblia diz, alegrem-se com o que se alegram. Se alegram, chorem com os que chorem, os que choram. Se chorar, mas eu já chorei, eu fui no velório, não sei o quê. Mas o ambiente que se faz e o que a gente consegue entender olhando na face de cada um é a insensibilidade do crente. Tomem cuidado. Eu estou gravando esse vídeo, não é para brigar com ninguém, não é para bater boca com ninguém, debater com ninguém. É só para que quem vê esse vídeo compreendam, não percam essa sensibilidade. Deus deixou isso para nós. É até uma maneira com que a gente sofra e a gente reflita na vida e a gente chore e a gente entenda realmente o aspecto terrível da morte. A morte carnal. Não percam essa sensibilidade. Você deixa de ser gente, de ser humano. Deixa de chorar com os que choram. O amor ao próximo, o amor à vida. Vivam e amem a vida, porque é templo do Espírito Santo, o seu corpo, a sua vida. Quando Deus vai tirar nós daqui, nós não sabemos. Só a Ele é dado. Quando Jesus vai voltar, nós não sabemos. Só a Ele é dado. Mas enquanto isso, não tornem os corações que era para estar quebrantados em corações de pedra.
É triste. Eu fico triste realmente, sinceramente. Crente sem sensibilidade, sem humanidade, sem amor ao próximo, sem caridade, sem estender a mão ao outro, sem chorar com os que se choram. Eu só lembro da parte de se alegrar com os que se alegram nos momentos bons, mas nos momentos tristes parece que estão tudo insensíveis, frios, parecem robôs. Robôs! São robôs, os crentes são robôs, são mecânicos hoje em dia. Misericórdia, Pai, tenha de nós. Que nós não nos transformemos um povo que é separado pelo Senhor, Pai. Num povo frio, calculista, mesquinho, insensível e sem compaixão, sem misericórdia. Porque eu estava naquele culto, Senhor, e Tu sabes disso e Tu sondou o meu coração, quebrantado, arrebentado pela morte do irmão. Até porque eu ajudava ele na porta. E onde eu fiquei na porta, meu coração estava entristecido. Muita tristeza. Sentindo a falta do irmão, de dar um... Pai do Senhor, coronel. Coronel Ornélio. Que Deus o tenha num bom lugar. Agora, crentes, não finjam que não aconteceu nada. Não percam essa sensibilidade. Jesus chorou também com a morte de Lázaro. Jesus tinha sensibilidade. Porque o aspecto da morte é terrível para aqueles que ficam. Tá, ele foi para o céu, ele foi salvo, ele era... Amém. Mas os que ficam choram. Pense nisso. Estão perdendo a sensibilidade. O coração, sabe? Aquela sensibilidade. E é triste quando o homem perde isso daí. Ele vira uma máquina e um animal irracional. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.